Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Java básico, tá? Então eu fui bem rápido, bem simples, até porque acredito que a ferramenta não tenha muito segredo, tá? Então, quando estamos aqui logados, o que a gente precisa fazer para criar o nosso projeto? Viemos aqui em criar, né? Create REPL, né? E aí você clica e aqui ele vai perguntar qual é a linguagem que você quer trabalhar, né? Por quê? Porque o Replit, né? O Replit, né? Como você quiser chamar, ele possui compatibilidade com diversas linguagens. Então, por exemplo, Python, HTML, Node, C++, C Sharp, enfim, PHP, React, qualquer coisa, né? Ruby. E aí no nosso caso, nós vamos digitar aqui Java e vai aparecer um monte de coisa, tá vendo? Só que o Java que nós vamos usar é esse Javazinho azul aqui, tá? Aqui no caso já está aparecendo como favorito, que eu já usei bastante, mas se você for pesquisar aqui, você vai achar ele, tá? Então, seleciona Java, tá? E aqui em title, né? Tá em inglês, tá? Mas significa título, tá? E aí aqui ele sempre vai colocar um nome aleatório, tá? Ele vai criar e juntar algumas palavras e vai colocar um nome aleatório em inglês, claro. E aqui eu posso colocar qualquer nome no meu projeto para eu poder identificá-lo. E aqui nesse caso eu vou colocar primeira aula, só como exemplo, tá? E aí clica aqui, ó, Create REPL, tá? Então clica aqui, ele vai criar o projeto e já vai abrir a área, né? A nossa área de trabalho aqui no REPL. Então aqui o nome do projeto, o nome de usuário, na parte esquerda, né? Vai estar a parte dos arquivos do projeto, que eu vou falar um pouco das ferramentas que a gente pode utilizar aqui o Replit, né? Que o Replit nos fornece. E aqui do lado direito o console e o shell também, e aqui em cima o botão de executar, tá? E aí ele já abre o arquivo padrão, que é o main.java, tá? Então eu vou fazer um overview simples aqui da ferramenta para a gente já poder ver a estrutura básica e ver comando de saída, tá? De uma maneira bem simples, só para a gente se ambientar e depois partir para variáveis, tá? Bom, então do lado esquerdo aqui, como eu falei, quando eu clico lá em Create Replit, ele cria como se fosse um novo projeto, né? Uma nova pastinha aqui dentro do seu usuário. E no caso do Java, ele cria um projeto com os seguintes arquivos, né? Configurações, class path, né? Ou seja, settings, project main.java, tá? Então, e ainda bota aqui package files, que é o target e o pom, tá? O que é que você precisa saber sobre isso? Que isso aqui é o projeto padrão aqui de Java no Replit. Então, o que é que você precisa saber, tá? Você nunca pode apagar nada disso ou renomear, tá? O que você pode é somente criar mais arquivos e um pouco mais na frente eu vou explicar como é que se cria, como é que faz essa interação entre os arquivos, tá? Mas por enquanto o que é que você precisa saber? Que main, né, é o arquivo principal aqui do nosso projeto, que é esse que está aberto, que é o que a gente vai utilizar, porque toda vez que eu clicar em executar aqui para que o Java leia o nosso código, compile, né? Estando sem erros, ele mostra o resultado aqui. Ele sempre vai procurar o arquivo main, né? Que basicamente em inglês quer dizer principal. Então, isso é uma regra do Java, tá? Então, a primeira regra é que você nunca pode mudar esse arquivo aqui, nem a letra maiúscula na frente, que já é um padrão do Java, tá? Então, quando eu clicar em executar, sempre em um projeto, o Java vai procurar o arquivo main. Então, por isso que ele precisa estar aqui, tá? Ok? Há outras formas da gente mudar isso, tá? Mas no momento a gente só vai aprender isso aí, tá? Então isso é uma parte importante, porque às vezes você vai lá, você modifica e executa e diz, mas não está executando tal código que eu fiz, porque você fez uma mudança, né? Numa configuração que é padrão, ok? Aqui são a parte de ferramentas que o Replit
implementou recentemente, autenticação, um monte de coisa aqui, mas no fim de tudo a gente não usa nada disso, pelo menos nesse momento, tá? Então aqui na parte do meio nós temos o código, tá? O código Java, tá? A minha fonte tá um pouco maior do que o habitual, justamente para gravar os vídeos, mas a parte do meio fica o código do nosso arquivo main, né? Com a extensão Java, importante também ter a extensão, ok? Aqui tem uma coisa bem interessante que você pode minimizar aqui, né? E fica somente o código e o console. Eu gosto mais assim, até porque a gente não vai ficar mexendo nos arquivos. Aqui ao lado direito nós temos o console, né? Que vai mostrar o resultado ou todas as informações sobre erros, processamentos, né? Sobre o nosso arquivo Java. E aqui nós temos o shell, que é onde, né, nós temos condições de digitar alguns códigos e fazer algumas coisas manuais, né? Mas vamos usar por enquanto somente o console. Tá, e aí então tem o meu código básico, tá? Toda vez que eu crio um projeto em Java, ele cria esse main.java e cria também esse arquivo aqui com esse código, tá? Padrão. E como é que eu faço para executar, tá? Uma parte importante aqui, ou seja, quando nós, né, queremos executar o código, como é que nós fazemos? Tem esse botão aqui, né, que está em inglês, run, tá? Que basicamente é executar. Então, quando eu clico nesse botão, o Java ele vai fazer toda a compilação, vai ler nosso código, vai verificar os erros e depois vai apresentar o resultado aqui no nosso console. Então, toda essa parte aqui, ó, foram comandos do Java verificando, compilando, etc, etc, etc. E aí ele me mostrou a seguinte saída: Hello World, né? Que é o que está aqui dentro desse comando aqui, tá? Da linha 3. Beleza? Então, é só para você entender. Então, toda vez que eu quiser executar o meu programa, eu vou clicar aqui em Run, tá? Então, basicamente funciona assim aqui o nosso Replit, ok? Bom, então para a aula não ficar muito longa, vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula.